Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso patrocinador Liquids. Se você precisa de um repositor de eletrólitos super saboroso, sem açúcar, com água de coco, você pode comprar no site da Liquids usando o cupom ESLEN, que você vai receber um descontinho na sua compra e vai receber aí na sua casa essa caixinha aqui bonita com os sachês de reposição de eletrólito. Esse aqui de morango com kiwi, por exemplo, é maravilhoso, mas o meu preferido é melancia com romã. Então compre lá melancia com romã que você vai curtir. Hoje nós estamos aqui com o doutor Renato Silva pela terceira vez. Acredito que é a terceira vez no podcast, com um assunto muito interessante hoje, particularmente adoro esse assunto, que são os limites entre, ou a diferença e as similaridades entre a genialidade e a loucura. Quantos gênios que recebem esse título, que qualquer diferença pequena na vida deles poderiam ser enquadrados como popularmente o que se conhece como loucos, né? Obrigado pela presença aí, cara, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e esse assunto dá pano para manga, como diriam lá em Minas Gerais. Tem muita coisa que é polêmica no assunto, a gente tem estudos, mas nem tantos assim para ter certezas sólidas, e é um assunto fascinante. Legal. Quando eu li a biografia do Elon Musk, escrita pelo Walter Isaacson, não sei se você leu também, aquele de capa preta. Sim, li. Maravilhosa. Ele é muito curioso, né, cara? Porque tem tudo pro cara ser enquadrado como o que popularmente a gente chama de louco, né? Termo popular aqui, tá, pessoal? Não um termo técnico. Que é uma pessoa que não tá muito conectada com a realidade, que toma decisões que a média das pessoas não tomariam, porque o cara vendeu o PayPal por, não lembro, 150 milhões de dólares, alguma coisa assim, e comprou foguete. Tipo, ela abriu a Tesla e a SpaceX pra com caramba, dinheiro, né, cara? Como é que, por exemplo, na questão do Elon Musk, você, o que você pensa disso sobre a... Existe, inclusive, toda a pesquisa nessa área começou por aí, que é essa ideia de o gênio louco ou o louco que, na verdade, é sábio, que está muito no imaginário popular e, basicamente, na literatura, na história, por todos os lados, né? Desde ali de Diógenes, que era o filósofo que vivia no barril, que vivia na rua, passando pela imagem icônica do Einstein, mostrando a língua e todo descabelado, por exemplo, até mitologia grega, mitologia nórdica, com a figura do Loki, que é uma figura meio louca, mas é sábia ao mesmo tempo. Isso existe o ermitão, a figura do ermitão solitário, que ele tem uma sabedoria, mas ele é meio louco. Então, essa associação, ela está no imaginário popular e a gente pode falar que ela é até meio arquétipica, de tão arraigado que está para a gente essa ideia. Então, a ciência foi tentar analisar, isso é verdade mesmo? Existe algo entre genialidade e transtornos psiquiátricos de alguma maneira? Existe alguma correlação? E essa polêmica ela foi fomentada ainda mais porque algumas pesquisas iniciais, aquelas primeiras que foram feitas, eram bem enviesadas, como por exemplo, lá na década de 1980, na década de 1980, um pesquisador observou assim: dos autores, 81% deles têm transtorno de humor. Das pessoas que não são autores, nunca escreveram um livro, 30% só têm transtorno de humor. Então, será que transtorno de humor está associado a escrever livro? Mas observa que isso é uma correlação, mas não é uma causalidade, né? Às vezes você já escreveu um livro, eu já escrevi um livro. A gente já teve depressão no passado. A gente escreveu o livro porque teve depressão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é algo que chama atenção. Peraí. Aí veio uma psicóloga que provavelmente você até conhece, que é a Kay Jamison, que ela é muito famosa no campo de transtorno bipolar, escreveu o livro, o maior best-seller sobre transtorno bipolar, que é Uma Mente Inquieta, no qual ela conta a história dela com o transtorno bipolar tipo 1, e ela é uma grande especialista no tema. E ela escreveu um livro que chama, uma tradução livre seria Tocado pelo Fogo, que ela descreve várias pessoas que provavelmente tinham transtorno bipolar e eram gênios.
Nós estamos falando de Beethoven, Van Gogh, Schumann, Hemingway, Virginia Woolf e por aí vai. Mais recentemente, revisando o histórico no Brasil, Santos Dumont também tem um quadro bem claro de transtorno bipolar. Só que na época ele... Curioso que muitos, inclusive, atentaram contra a própria vida, né? Se suicidaram, que é um... A história não é muito boa, né? Porque se a gente olha para Van Gogh, ele suicidou, estava internado no hospital. Se a gente olha para Virginia Woolf, suicidou se afogando no final da sua vida. Ela é uma escritora britânica muito importante. Santos Dumont também suicidou enforcado no quarto de hotel. E lembrando que Santos Dumont, na época, eles tentaram encobertar esse fato devido ao preconceito. Falaram, Vargas, né? Falaram que era ataque cardíaco, quando na verdade foi claramente suicídio e ele tinha muito provavelmente o transtorno bipolar, tá? Inclusive no livro do Elie Cheniot sobre o Santos Dumont, que ele revisita essa biografia dele. Interessante, cara, interessante. E olha que Santos Dumont, ele teve períodos de episódios maníacos bem claros, no qual ele tinha uma grandiosidade muito grande, uma grandiosidade bem grave a ponto de chegar e falar, vamos marchar até o outro país. E ele era riquíssimo na época, né? O Santos Dumont seria como um bilionário hoje, né? Ele era herdeiro de fazendas de café. E ele colocava em prática essas ideias grandiosas dele naquele período durante episódios maníacos. E depois era seguido de episódios depressivos graves também. Uhum. Inclusive, se você for parar para pensar, você ter a coragem, a ideia e a coragem de se jogar de um lugar dentro de um princípio de avião, realmente tu tem que ter uma confiança digna de um quadro hipomaníaco, né? Nem tudo que ele fez foi durante episódios hipomaníacos e maníacos, mas certamente muito do que ele fez foi influenciado por episódios hipomaníacos e maníacos. Caramba. Isso tem uma descrição bem interessante em um livro de um autor brasileiro, que é o Elie Cheniot, que é professor no Rio de Janeiro, que ele descreve ali os períodos tanto de depressão quanto de episódios maníacos, revisitando a vida de Santos Dumont. Hemingway foi outro também, que é um escritor ganhador de prêmio Nobel, um dos meus prediletos. Não sei se você leu lá o livro O Velho e o Mar. Livro excepcional. E ele também, infelizmente, suicidou. Ele, assim como a filha, o pai, o tio, o avô, porque existe uma genética em relação a isso também. Que é mais um indicativo de que é bipolaridade, porque Exatamente. Background genético é importante, né? Hereditariedade do bipolar. A heredabilidade é muito alta, né? Então, com esse livro, a Kay Jameson colocou mais ainda a ideia no imaginário popular, que já vem desde aquele arquétipo, o gênio louco, de que transtorno bipolar estaria associado de alguma maneira à genialidade. Isso lá na década de 90. E isso ficou ainda na cabeça de muita gente. Mas o que os estudos, vamos dizer, com uma metodologia melhor, mostrou foi algo bem diferente. Na verdade, nem tão diferente assim. Existe, e aí que o assunto começa a ficar mais sutil. Que, por um lado, existe uma certa relação, por outro lado, nem tanto. Vou explicar. Pessoas com transtorno bipolar são mais inteligentes do que a população geral? A resposta é não. Um não bem claro. Não existe uma inteligência média maior em pessoas com transtorno bipolar. Vários estudos já mostraram isso de forma assim, inequívoca. Apesar dessa ser uma mensagem impopular, porque é evidente que a pessoa, se eu vir e falo que pessoas que são bipolares são mais inteligentes, como eu já ouvi muita gente falando, isso vai dar um monte de like na rede social, evidente, porque eu estou achando alguma vantagem em ter transtorno bipolar. Mas isso não é embasado pelos estudos. Todos os estudos são claros. Não existe um QI acima no caso de transtorno bipolar e, pelo contrário, o que nós temos provavelmente é uma queda cognitiva na maior parte das pessoas com transtorno bipolar, apesar de não em todas as pessoas com transtorno bipolar ao longo do tempo, principalmente se não tratado. Só que a pesquisa aponta outra coisa. Pessoas com transtorno bipolar são mais criativas? Aí a resposta é bem mais complexa, bem mais complexa. Então, mais inteligente já está claro que não na pesquisa.
mais criativas, aí já é outra história. Aí nós vamos precisar entrar em detalhes dessas pesquisas e o que elas nos contam. Porque a inteligência seria, dependendo da definição, né, em linhas gerais, de fato, pessoas que têm um transtorno bipolar, principalmente quando não tratado, elas tendem a perder funcionalidade, né, social, interpessoal, emocional, etc. E isso vai, dependendo do número de quadros que teve de virada de humor, vai acabando criando essas cicatrizes, né, de funcionalidade. E a criatividade, o que essas pesquisas apontam, então? Aí as pesquisas são muito heterogêneas, porque eu preciso definir o que é criatividade. Então, o que é criatividade? É a qualidade do seu pensamento, ou seja, você tem um pensamento original ou não. É a velocidade do seu pensamento, ou seja, a fluência desses pensamentos, ou é você associar ideias totalmente diferentes, ou que estão em domínios diferentes, e aí você consegue associar elas de uma forma criativa. Ou seja, eu começo a falar aqui para você sobre como a girafa e o filósofo alemão Kant tem tudo a ver. E se eu consigo realmente produzir essas ideias, gerar essas ideias de uma forma inovadora e fluente e rápida, você vai virar e pensar, nossa, Renato é bem criativo. Então a gente já sabe que existe essa criatividade, ou o que é essa criatividade. Outra questão é separar o que é potencial de criatividade do que é realização criativa. E isso daqui faz muita diferença quando a gente está discutindo se pessoas com transtorno bipolar são ou não mais criativas. O que é essa associação? Se eu faço uma pesquisa com você e falo, você é criativo, Wesley? Eu estou fazendo uma medida subjetiva. Você vai falar que é. Ou talvez você me diga que não. Quando eu faço essa medida subjetiva nos estudos com transtorno bipolar, acaba que vem realmente as pessoas com transtorno bipolar subjetivamente informam que são mais criativas. Mas isso não quer dizer que sejam. Mas realmente, subjetivamente, existe. Outra forma de ver isso seria pessoas com transtorno bipolar vão mais para profissões criativas ou não? E as pesquisas mostram que sim. E teve uma pesquisa grande em relação a isso. Inclusive foi uma pesquisa sueca com mais de 300 mil pessoas que aí tinha esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão unipolar. E o que descobriram? Que pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar realmente estavam super representadas em profissões mais criativas. E pessoas com depressão unipolar não estavam. Era igual à população geral. Ótimo. Então, por isso eu posso deduzir pessoas com transtorno bipolar são mais criativas? Calma, pequeno gafanhoto, né? Calma. Por quê? Porque eu posso estar numa profissão criativa e não ser criativo. Eu posso ser ruim naquilo que eu faço, simplesmente. Mas já é algo ali que nos leva a pensar de talvez realmente exista alguma associação entre transtorno bipolar e criatividade. A mais do que na população geral. E aí a gente foi para outros estudos tentando achar essa criação, essa relação ou não. E o que os estudos mostraram? Sim, de forma geral, pessoas com transtorno bipolar, em média, têm uma criatividade maior do que na população geral. Porém, essa criatividade maior é um pouco maior. Não é uma coisa... Não é um tamanho de correlação imenso, nossa, como é muito maior, mas verdadeiramente é maior. Depois de muitos estudos, a gente chegou na seguinte conclusão até o momento. Pessoas com transtorno bipolar são mais inteligentes? Não. São tão inteligentes quanto a população geral, nem mais nem menos. Pessoas com transtorno bipolar são mais criativas? Sim, é muito provável que são mais criativas e encontram uma criatividade maior em pessoas com transtorno bipolar, apesar desse tamanho de criatividade a mais é pequeno, não é uma grande coisa. Mas a gente ainda precisa responder, por que então tantos genes com transtorno bipolar? E aí, o que pode estar acontecendo? Então, eu fico pensando por que essas pessoas elas têm, mesmo sendo pouco, esse tamanho um pouquinho mais elevado nos índices de criatividade. Claro que deve ter esse background genético,
Mas... Porque assim, pela sua definição de criatividade, ela não é necessariamente a pessoa ter ideias fora da caixinha dentro de um determinado campo. É a pessoa conseguir associar a girafa com Kant de uma forma fluida, rápida e que faça sentido. Perfeito. Então não diz respeito apenas a background de leitura, por exemplo. Claro que vai ajudar, né? Mas você entende? Maravilha. A sua pergunta é maravilhosa. Por quê? E para isso a gente precisa explicar um conceito bem básico. Imagina que você tem 10 mil reais, eu tenho 500 e o nosso câmera tem 50. Em média, cada um de nós vai ter 3 mil reais, 3.400 reais. Então, em média, todos nós temos 3.400, mas na realidade é muito diferente. Você tem 10 mil, eu tenho 500, então a média ela não nos diz muita coisa. Quando a gente entra para dentro do transtorno, para dentro é ótimo. Você conhece o Rafael Lara? Conheço. O Rafael, outra questão da média, só um exemplo aqui. Esse ano eu já li 40 livros. Ele leu 2. Ele falou, cada um leu 21. Em média, estamos no 21 aí. Quando me perguntam quantos livros eu li, eu sempre respondo. Eu e o Wesley estamos numa média de 21. Estamos numa média de 21, exatamente. Então, a média não nos conta muito. Quando eu vou analisar os dados no transtorno bipolar, o que eu encontro? Uma curva em U invertida. O que isso quer dizer? Tipos de transtorno bipolar são diferentes. É uma curva em U invertida. Se eu não tenho transtorno bipolar, minha criatividade está aqui. Se eu tenho um transtorno bipolar subclínico, que a gente pode chamar, vamos chamar de leve para facilitar, mas é subclínico, é o ponto máximo da criatividade. E se eu tenho um transtorno bipolar grave, bem clínico, como no transtorno bipolar tipo 1, minha criatividade volta a cair. Então, quando eu entro nos dados, eu percebo que o tipo de transtorno bipolar vai me dizer algo muito importante. A maior criatividade está em formas subclínicas de transtorno bipolar e não no transtorno bipolar completo, vamos chamar assim, ou mais grave. Quanto mais completo e grave, a minha criatividade vai caindo. Se eu tenho uma forma subclínica, a minha criatividade está bem mais alta e tem a ver com o que você falou, com a sua questão sobre porquê dessa criatividade. Entrando mais ainda, se, dependendo do episódio, eu vou ter ou não maior criatividade. O que isso quer dizer? Se eu tenho depressão, novamente a mesma curva de U invertido. Se eu estou em depressão, minha criatividade cai claramente. Então, a depressão ela não te dá mais criatividade, ela te tira a criatividade. Se você entra aí na Wikipedia, por exemplo, e vai ver a história da Virginia Woolf, que foi essa escritora genial britânica, lá tem até um trecho de uma carta dela, que foi a carta de suicídio dela, que ela fala, olha, tá começando de novo a depressão, eu tô começando de novo a ouvir vozes, eu não consigo ler. Mesmo a carta dela de suicídio foi mal escrita, com repetições, coisas que uma autora brilhante como ela nunca escreveria daquele jeito. Mas por quê? Estava afetado pela depressão. Então você vê claramente que mesmo uma autora brilhante, quando ela deprime, ela não consegue escrever direito. E ela mesma descreve lá, eu não estou conseguindo ler de novo, não estou conseguindo escrever de novo. Então tá claro que no episódio depressivo, sua criatividade cai. No episódio hipomaníaco, e seria melhor dizer, no subclínico e hipomaníaco, sua criatividade aumenta. E na mania, que já seria o episódio completo de ativação, cai de novo. Porque eu já estou em um tal nível de gravidade de sintomas que eu não consigo mais. Então, resumindo a história, formas subclínicas de transtorno bipolar têm uma criatividade muito maior, e principalmente formas subclínicas durante episódios quase hipomaníacos ou episódios hipomaníacos. Então, quando a gente entra nos dados, a gente vê que é um tipo específico de transtorno bipolar que está muito associado à criatividade. E esse tipo é hipomania. E o que seria esse tipo hipomaníaco? Os próprios sintomas já vão nos dar pistas. Como que uma pessoa está quando está hipomaníaca? Aumento de energia, em geral, dirigida a um determinado objetivo, aceleração de pensamento, aceleração de fala, olha a velocidade aumentada, a fluência aumentada, a minha energia aumentada para produzir.
Então isso começa a pensar, não, espera aí, quer dizer então que alguém em hipomania pode aumentar a produtividade? Pode, porque esse aumento de energia ela pode ser dirigida a diversos alvos. Então o cara pode aumentar a energia e dirigir isso para jogo de cassino. Ele só vai detonar o patrimônio dele. Ou ele pode aumentar a energia e dirigir para compor música no piano. E se ele vai compor música no piano, ajuda muito se ele tiver uma formação excelente desde criança. E ajuda mais ainda se ele é um gênio naquela atividade. É o que acontecia com um compositor extremamente famoso, que é o Schumann, que inclusive a gente sabe exatamente, em episódios hipomaníacos, ele compunha cerca de 13,8 músicas em piano. E durante episódios depressivos, ele compunha também 2,8. Então ele saía de 14 composições para 3 composições. Olha a diferença de criatividade que vai acontecer, de produção, porque os sintomas hipomaníacos vai levar a pessoa a realizar o potencial criativo. E isso que a gente precisa dividir. Van Gogh era a mesma coisa, vários artistas são assim. Entrou no episódio hipomaníaco, aumento de energia dirigida àquilo que é a paixão da vida da pessoa. É escrever livro, é pintar obra, é compor música. E aí ele vai compor muito, né? Porque o gênio, ao contrário do que as pessoas pensam, não cai do céu. Ele, quando você vai olhar, é uma intensa dedicação focada em uma coisa só, na vida dele. Isso que começa a explicar por que algumas pessoas com transtorno bipolar, mas não em média, não na média, quando eu pego todo mundo, mas algumas com determinado subtipo específico de transtorno bipolar, têm, e muito, uma produtividade aumentada e uma genialidade que se destaca dentre outras pessoas. Você chegou a atender alguém assim no consultório? Ah, já, vários. E é nítido assim que vários. Você vê o... Ah, bem claro, né? Inclusive para a própria pessoa. Às vezes ela não consegue nomear, eu estou numa fase hipomaníaca ou estou numa fase depressiva. Mas ela fala de fases de baixa produtividade, que eu não faço nada, que eu largo tudo, e de fases que eu estou extremamente focada no trabalho. Porque esse sintoma, aumento de energia direcionado a um objetivo, vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é trabalho, produção artística, você vai conseguir fazer isso com intensidade muito grande durante as fases hipomaníacas, não durante a fase depressiva. E por que na fase de mania isto não é bom? E a criatividade cai? Porque a fase maníaca tem um aumento de energia, porém é tão intensa esse aumento de energia que ela fica desorganizada. Eu não consigo focar minha energia mais, como na hipomania. Na fase, no episódio maníaco, é tão grande que ela extravasa. Eu costumo comparar que uma fase hipomaníaca é como um fogo que está ali no seu fogão da cozinha. Ele está controlado, então ele consegue, dependendo, produzir uma boa comida, um fruto interessante. Agora, se aquele fogo aumenta, vira um incêndio, ele vai queimar a sua casa inteira. Você não consegue controlar mais ele. É por isso que na hipomania eu tenho um aumento de produtividade, mas na fase maníaca eu não tenho. E a pesquisa continuou, porque eu já estou te falando das pesquisas mais recentes para responder essa pergunta entre genialidade e transtorno bipolar. E descobriu algo surpreendente, que não se esperava, na verdade. Vamos entender. Criatividade é aquela curva em U invertida. Então, se eu não tenho transtorno bipolar, eu estou aqui. Se eu tenho formas subclínicas, eu estou aqui. Se eu tenho formas completas e graves, eu volto de novo a não ter essa criatividade aumentada. O que descobriram? Parentes em primeiro grau. Existe uma relação clara entre parentes em primeiro grau não afetados pelo transtorno bipolar, mas que têm a carga genética do transtorno bipolar. Seria um filho, um irmão? Um filho, um irmão, e tudo que é parente em primeiro grau, pai, mãe. Então, esse parente primeiro grau não afetado pelo transtorno bipolar, mas que evidentemente tem a genética, a predisposição para o transtorno bipolar e pode nunca abrir o quadro de transtorno bipolar, em média tem uma criatividade muito acima
do restante da população, e não só isso, uma criatividade muito acima e uma produção criativa muito acima. Isso foi uma surpresa nas pesquisas, mas que se mostrou verdadeiro e foi replicado em várias outras pesquisas. Tanto é que isso tem um nome, que é a teoria da vantagem bipolar. Mas as pessoas também entendem mal por conta do nome. Teoria da vantagem bipolar não quer dizer que existe uma vantagem em ter transtorno bipolar. Existe uma vantagem aparente nos estudos de ser parente em primeiro grau de alguém que tem transtorno bipolar e não ser afetado pelo transtorno bipolar. Essa carga genética, aparentemente, vai te dar esse estado mais hipomaníaco, né, que pode te dar, em alguns casos, um estado mais hipomaníaco, porém sem constituir sintomas. E você pode se aproveitar desse estado um pouco mais hipomaníaco. Isso foi uma surpresa bem interessante dos estudos. E o background genético que você comentou, porque quando você fala da vantagem bipolar, a impressão que dá é que uma das pessoas, digamos assim, a genética... Na metáfora do fogão, aqueceu demais, e na outra pessoa o fogo veio na medida certa. Como é que é esse... A melhor analogia que eu consigo explicar isso, e que eu achei até hoje para explicar isso, eu chamo de teoria de pão de queijo, em homenagem à minha terra mineira. O que seria isso? Imagina que você tem um pão de queijo e ele está ali congelado, frio. Você vai comer isso? Vai ser horrível. Você começa a aquecer aquele pão de queijo. Ele tá morno, aí é uma maravilha, né? Aquela coisa cheirosa, super bom, e você vai comer e ficar feliz. Começou a esquentar além daquele ponto, começa a ficar meio queimado, você já não tá gostando tanto, mas ainda dá para comer aquilo ali. Começou a subir ainda mais a temperatura, ele vai ficar absolutamente queimado. Quando você colocar na boca, vai ser péssimo gosto e vai queimar o céu da sua boca. O que a gente teve aqui? É o mesmo pão de queijo. O que eu mudei foi a temperatura, e isso fez você sair de algo agradável para algo muito complicado. Do mesmo jeito, seria essa ativação genética. Os genes são os mesmos. Depende do quão ativados eles estão. Então, se eu tenho genes que vão me dar um pouquinho de hipomania, no caso subclínico, isso vai melhorar o seu desempenho. Começa a dar hipomania, isso pode piorar o seu desempenho ou pode, em alguns casos, melhorar. Ficou maníaco, ou seja, já é aquela temperatura muito, muito alta, isso já vai começar a te dar graves problemas, inclusive internação, quem sabe sintomas psicóticos, né? Então são os mesmos genes, do mesmo jeito que é a mesma massa de pão de queijo. O que mudou foi a ativação desses genes. Porque eu fico pensando assim, para você... bom, a gente vive numa sociedade, né, que você tem que, de certa forma, tem uma via canônica para você seguir, né? Nasce, faz a escola, vai para o mercado de trabalho, faz a graduação, vai para o mercado de trabalho, entra como júnior, né, vai escalando até você chegar a sênior lá, e aí quando você tá sênior, como diz o Clóvis de Barros numa palestra, o pessoal te demite, te dá uma plaquinha, você bota em cima da geladeira e contrata um outro júnior com mais energia e mais disposição para chegar no sênior também. Pensando em termos criativos, sei lá, criar uma grande obra ou alguma coisa assim, eu compreendo essa lógica do background genético, mas agora indo mais para funcionalidade, o cara, para tirar da cartola uma ideia e executar essa ideia que a média não teve, que o pessoal formatado que estava nessa corrida dos ratos não teve, ele tem que realmente enxergar o mundo com outras lentes, né? Onde você vê esse microfone, ele enxerga um bicho e assim ele consegue ser mais criativo. E não apenas isso, eu acho que algo que eu sempre insisto, porque causa confusão, é as pessoas acharem que ideia vale alguma coisa. Inclusive eu tenho amigos que acham que, nossa, eu tive uma ideia, eu vou esconder, não vou contar para ninguém e tal. Toda vez que você vê alguém falando assim, você sabe que ela não realizou grande coisa ainda na vida para compreender que ideia não vale de nada. O que vale é execução dessa ideia.
Aí já é outra história. Ideias geniais, um monte de gente tem o tempo todo, né? Pode pedir pessoal colocar as ideias geniais no YouTube que você vai ver lá, aquele monte de ideia genial. Mas quem é que vai fazer isso? Eu quero... E se o foguete desse ré, seria ótimo, porque abaixaria muito o custo da viagem espacial. Pronto, foi uma ideia genial. Agora vai lá e executa. Quem é que vai executar algo nessa magnitude? Então não é só ter a ideia, eu tomar risco suficiente para concretizar, executar uma ideia totalmente diferente daquilo que as pessoas fazem. Porque se a gente para olhar, a gente só repete o que a maioria das pessoas fazem na maior parte da nossa vida. É por isso que a gente admira tanto pessoas que vão lá e fazem algo inédito, por exemplo. Porque a gente sabe que aquilo é difícil. Executar uma ideia original é extremamente difícil, porque não é ter a ideia, é ter a energia, assumir o risco de fazer algo totalmente diferente. Então nós temos aí 3 grandes barreiras. E nessas 3 grandes barreiras, esse estado levemente hipomaníaco pode ajudar. Por quê? Quando a pessoa está no estado levemente hipomaníaco, ela está extremamente positiva, achando que tudo vai dar certo, que os problemas e as consequências não vão acontecer negativamente, e sim só aquelas consequências positivas. Isso me leva a assumir riscos que normalmente eu não assumiria. Eu não tomaria aquele risco, eu ficaria ansioso. Então, ao contrário daquele autotraste neuroticismo, que, nossa, tudo vai dar errado, né? Pelo contrário, a pessoa olha e fala, tudo vai dar certo, não, vai ter como. Mas ninguém fez um foguete da ré, Renato. Não, mas vai dar certo, nós vamos conseguir, a gente consegue, por aí vai, né? E terceiro barreira é ter energia para enfrentar tudo. Porque quando você faz tudo igual o caminho que você terminou de falar, existe pouco atrito nesse caminho. Já é um caminho esperado, já é um caminho percorrido, que todo mundo fez. Agora, essa analogia é ótima de estar pavimentado. Agora, esse outro caminho completamente original, você vai ter que abrir a trilha no meio do mato você mesmo, não tem nada pavimentado. Então é muita energia, muito risco que a pessoa toma. Então realmente, provavelmente várias pessoas na história tiveram algo próximo à ideia de escrever O Velho e o Mar, mas o cara foi lá e escreveu. Ah, com certeza. Várias pessoas tiveram algo próximo à ideia de escrever uma obra como O Conde de Monte Cristo, mas o cara foi lá e escreveu. E venceu a barreira de fazer, e por isso se eternizou e a gente lembra deles, né? E é isso que separa, né? Realização criativa é a coisa mais rara do mundo. Ser criativo, eu sinto dizer para as pessoas que se acham criativas, não é raro, é algo comum. O ser humano é bom. Para pensar dessa forma, cara. Então, nunca ter ideias criativas... Não, você conhece, e certamente quem está nos vendo, tem, até vou falar que você deve ter um familiar assim. O cara é artista, só que ele está 2 anos atrasado na faculdade, o pai paga as contas, em algum momento vai dar certo. Você vira e fala, e aí, quantas músicas você compôs aí no seu violão? Ah, isso é um processo, a vida não é assim, tem que ter inspiração. Quantas músicas? 1. E é assim, a maioria das pessoas que se acham criativas são dessa maneira. Quando você vê o que você realmente fez, é pouca coisa. E pouquíssimas pessoas criativas são altamente produtivas. Então, Picasso pintou mais de 60 mil quadros. O que é pintar 60 mil quadros? Né? Quantos livros que Hemingway escreveu? Quantas músicas que o Bach escreveu? É algo assim, quando você vai olhar a vida desses gênios mesmo, o que eles produziram é uma coisa excepcional, assim, é muita coisa, é a vida inteira realmente produzindo. Quando você olha as obras dos grandes gênios, eles sempre foram muito prolíficos, né? Isto é, muito produtivos. Prolíficos, acho que é isso, né? Muita produtividade. O próprio Leonardo da Vinci, o pessoal disse que se você empilhasse as anotações, ele ficava o dia inteiro escrevendo num diário, né? Exato. Se empilhasse aquilo lá, dava o tamanho de um prédio, de tanta anotação que ele fazia, estudava tudo que era coisa e desenhava e fazia. Mas eu nunca tinha parado para pensar, porque geralmente a gente acopla a ideia, o conceito de um sujeito ser criativo à via teórica. Mas todos os exemplos que você me traz de sujeitos criativos e que a gente entende como criativos são pessoas que fizeram, né?
Materializaram a criatividade. Mas você fala isso, você diz claramente isso. É só uma dedução lógica do que você ensina lá no reservatório de dopamina. Você se torna o que você pratica. Você precisa praticar e ter constância. Porque o trabalho, por exemplo, de Picasso, para quem gosta da obra dele, ele não nasceu daquele jeito. Vai ver as primeiras. Tem um museu dedicado a Van Gogh, né, em Amsterdã. As primeiras obras dele, você olha e fala que eu não gosto. Eu olho e falo, coisa normal, assim, não parece. Não tem a cara do Van Gogh que você espera de um quadro dele. Aí, quando vai caminhando mais para frente na vida, opa, isso daqui é a genialidade aparecendo. O que é a genialidade? É muito potencial, com muito trabalho e muita prática em cima daquilo. Aí que eu vou produzir aquelas grandes obras que, de repente, eu olho e falo, nossa, isso aqui é genial. Esse cara é uma inspiração divina. Não foi do nada. Se você for olhar, ele vai ter tido uma prática assim, fenomenal ao longo da vida. Então o que você está falando é que provavelmente 99,5% dos grandes gênios da história ficaram no caminho por não terem executado. Ah, com certeza. Ou mais. A gente sabe que segue uma determinada lógica matemática isso, uma proporção. Que não é uma proporção muito diferente, por exemplo, de funcionários numa empresa, né? Dizem que 10% dos funcionários fazem 50% do trabalho ou mais. Do mesmo jeito, 1% dos artistas produzem, no mínimo, aí 50% de todas as obras. E quando você olha a curva, por exemplo, de vendas de livro, vendas de álbuns, na época que era vendido, como que é a venda de livro? Só olhar aí a curva como que é. Pouquinho. Chega aqui, tem 1 ou 2 autores, vendem todos os livros. É uma curva desse jeito. Ou seja, nada para ninguém, ou melhor dizendo, nada para todo mundo, tudo para 1 ou 2 autores, né? A produção científica, a produção artística obedece isso mesmo. Só pensar quantos pintores você conhece, quais nomes que você conhece. Você vai citar 5. Quais músicos clássicos que você conhece? Mozart, Beethoven. É a maioria que as pessoas vão falar. Quantos físicos você conhece? Einstein. Por aí vai. Então, é assim mesmo. A produção artística ela é totalmente desigual. Mas não é porque... E acho que esse que é o ponto, para a gente desacoplar essas ideias. Não é porque os outros não eram criativos no sentido de ideias. É porque eles não executaram. É a falta de execução, claro. E mesmo na execução, eu tenho execução em quantidade e em qualidade, do mesmo jeito que a gente tem a ideia. E às vezes eu até tenho quantidade, mas não tenho qualidade. Porém, em geral, a quantidade está mais associada a conseguir aumentar a minha qualidade do que as pessoas pensam. Porque a ideia geral das pessoas é que Van Gogh começou a pintar do jeito que ele sempre pintou. E não é. Ele não nasceu assim. Ou Mozart começou com 4 anos de idade e ele já produzia obras. Ele é um gênio, né? É uma inspiração completa. Não, é porque ele começou com 4 anos que ele teve tanto tempo para treinar, praticar, compor e, evidentemente, o cérebro dele já era um processamento muito diferente do que outras pessoas processavam. Mas é à toa que a família toda dele era de músico? E que ele já sabia tocar piano com 4 anos? Claro que não. A produção ela é muito importante. E esse livro aqui, Renato? Coloca aí na tela pra galera. Esse é o meu primeiro livro sobre o tema, né? Sem mistérios, do diagnóstico a uma vida melhor. É direcionado para quem? Principalmente para pessoas com transtorno bipolar e seus familiares. E, claro, profissionais também podem se aproveitar do livro, podem tirar muito conhecimento desse livro, mas não foi para profissionais que eu visei esse livro. Eu fiz ele principalmente para o público de pacientes e familiares para compreender o que é o transtorno bipolar de forma fácil. Você está folheando, eu estou olhando em qual gráfico você está. De melatonina. Mas foi um prazer imenso escrever esse livro e assim, estou super feliz que
a recepção tem sido muito positiva do livro. Como é que foi a experiência de escrever aí? Um parto. Eu só não digo que é um parto em respeito a minha parto, esposa. Né? Eu vi um parto e eu sei o quão difícil foi, né? Um parto é um exagero. Mas, sem dúvida alguma, é algo extremamente difícil. Inclusive, eu compreendi bem melhor a diferença entre ter uma ideia e realizar a ideia. Porque o que as pessoas, às vezes, que não escreveram um livro ainda não sabem é que começar a escrever um livro é só 10%, eu diria. É a primeira versão. Depois você revisa, aí você revisa, aí você revisa. Aí você fica um mês sem tocar, aí você mexe nele, tá tudo errado. Você quer mexer tudo. É uma coisa impressionante. Eu brinco que livro provavelmente você nunca acaba. Você só desiste de revisar. Porque se você continuar revisando, vai continuar achando coisa para revisar. Meu orientador de doutorado dizia que tá pronto quando você decide que tá pronto. Nunca vai estar pronto. Mas eu gostei demais do processo de escrever e o segundo já está sendo escrito, já está no forno. Tá bem bonito, ó, pessoal, cheio de gráficos aqui, ó. Você pode conseguir lá na Amazon. Na Amazon tem... Renato Silva, Bipolar, já vai aparecer, né? Bipolar Sem Mistérios, com certeza vai aparecer. Muito bom, cara. Apesar de não ter tido espaço no livro, ele é bem completo, explicando o transtorno bipolar, para a gente entrar nessas questões da cognição, como entramos nesse podcast. Então, esse podcast fica como complemento a essa dúvida sobre transtorno bipolar e a genialidade. O que você vai falar no 2? No livro 2? Tratamentos não farmacológicos. Então, nós vamos falar tudo sobre estilo de vida, menos a questão do medicamento. Não é que o medicamento não é importante. O medicamento é extremamente importante. É que o segundo livro será dedicado a todos aqueles tratamentos que não são os farmacológicos. E um terceiro livro vai ser dedicado a tratamentos farmacológicos. Que é, inclusive, indispensável para quem tem transtorno bipolar, né? Um tratamento não farmacológico, né? O pessoal acha que é só o medicamento, né? Então, o medicamento é importante, mas também muito importante é a questão de estilo de vida e hábitos e rotina. Muito bom, cara. Muito bom. Então, eu tô para escrever o meu técnico, sabia? É mesmo? Qual o assunto? Pois é, eu escrevi um romance recentemente, está disponível na Amazon para vocês comprarem também, basta botar meu nome lá. Qual que é o dia que vai ser a estreia? Acho que vai ser lançado... Está em pré-lançamento, né? Tá pré-venda, vai ser liberado para a casa das pessoas em janeiro. Ah, que ótimo, vou ler. E... Foi muito difícil, cara. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, velho, na minha vida. Imagina. Mas eu quero escrever um técnico também. Eu só não escrevi um técnico até agora porque eu acho que o Comporte-se do Sapolsky resolveu o problema. É excepcional. Nossa, que livro excepcional. O que eu vou escrever, cara? Que livro excepcional. O que eu vou escrever? Inclusive, quando alguém escreve um livro daquele, ele não deve escrever o segundo livro. Eu não gostei muito daquele. Você gostou? Eu não gostei tanto como Comporte-se. Eu acho que eu tava numa barra tão alta. Mas ele tinha um problema para resolver, né? Né? Você entendeu, né? O Determinate. Entendi. Ele abriu uma questão no livre-arbítrio, o behave dele, o Comporte-se, ficou basicamente conhecido por ele defender que não tem livre-arbítrio, gerou um burburinho gigantesco e ele escreveu aquele outro para contribuir para o debate, né? Mas ele mostra bem como é possível escrever um livro técnico de uma forma criativa. E quando você vai ouvir as aulas do Sapolsky, que incrivelmente estão disponíveis no YouTube, você percebe o nível de inteligência dele. E muitas vezes a gente está inferindo o nível de inteligência de uma pessoa por essa questão de associação entre ideias diferentes, o que ele faz o tempo todo, com analogias diferentes para explicar o tema, a fluência com a qual ele entrega, o tipo de humor que ele tem. E realmente, tu lê o livro dele, é ele, né? É ele, tu sente, não tem como, né, cara? As piadas, acho que daria para ler sem saber que é ele que escreveu. Eu já vi esse jeito de escrever em algum lugar. Você também acha que foi a coisa mais difícil, então, que fez na vida, o livro? O romance foi. Acho que foi mais difícil que a minha tese de doutorado. Ah, não. É claro, muito mais difícil. Porque escrever academicamente não é difícil, né? Existe uma fórmula, né? Exato. E tu tá formatado. Tu não pode falar assim, sei lá, o rato ficou mais depressivo.
Não, você tem que mostrar como, e não pode nem falar que ele ficou depressivo porque ele não tem depressão, tem que ser um comportamento do tipo depressivo. A escrita acadêmica, tu só pode fazer aquilo que é permitido, né? A escrita de romance tá livre. Tu pode ir para qualquer universo. Inclusive, se tu quiser nem usar ponto, não precisa usar. A Virginia Woolf, por exemplo, escrevia em fluxo de consciência. Nem tinha ponto nas frases dela. Então Que, aliás, é um marcador da hipergrafia, que é um sintoma de episódio maníaco. Você vai pulando a pontuação. Eu li dela o Senhora Dalloway. Sei, é um clássico. Foi o que eu li dela, que se passa em um dia só. Um clássico. E aí eu tava pensando em escrever um técnico, cara. Eu não escrevi um técnico até hoje porque tem o do Sapolsky. Mas não apaixonou pela escrita criativa, vamos dizer assim, Como não assim? técnica? Não técnica? Você não se apaixonou pela já criativa? tem outro no forno. Não técnico, romance, mais um romance. Tá no forno. A sinopse do seu livro me lembrou muito, sabe, de que pensei na hora. Era das histórias dos livros do Jô Soares, que ele também tinha uma ideia, ele partia de uma ideia bem criativa, diferente, tipo um assassino de 6 dedos que só dá errado, né, que do Jô Soares. Eram ideias criativas. E a sua também, né, partiu dessa ideia que desaparece o quê? Os livros desaparecem. Somem. E eu gostei, assim, já tô pensando em escrever o segundo. Só que daí eu fico pensando, cara, eu tinha que escrever um técnico, né? Eu estudei tanto, sei lá, contribuí tanto pra... Não vou deixar um livro técnico pro rolê. Só que aí o Sapolsky escreveu o Comporte-se. É completo pra caramba aquilo. O que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em fazer um livro que seria o background dele, seria neuroplasticidade, e no livro eu tentaria defender a tese de que é possível desenvolver talento. Tipo assim... Aí uma definição de talento específica lá, que é você ser melhor do que a média das pessoas usando menos esforço, etc. E a minha tese no livro seria eu tentaria defender a tese de que é possível, com o tempo e com o treinamento, você desenvolver talento. Você ficar tão bom em algo que o custo para executar aquilo é muito baixo e você fica muito melhor que a média e tal. Só que, cara, zero motivação, cara. O Sapolsky destruiu o meu sonho de escrever um livro técnico. Mas a ideia é interessante. Principalmente se você defender, o que eu acho mais difícil ser defendido, que isso pode ser desenvolvido na idade adulta e não na infância, né? Porque na infância, a neuroplasticidade é tão grande que é realmente bem defensável, bem possível isso. Mas é isso, daí ferrou, né, cara? E agora eu vou pensar em escrever meu segundo de romance. Mas não sei se é pelo meu viés de leitor compulsivo da vida inteira, né? Eu acho o livro não técnico em um outro nível do livro técnico, a não ser que você coloque uma criatividade, uma forma diferente para falar no livro técnico, né? Que é o que eu espero ter feito, e pelos comentários e avaliações, aparentemente eu consegui fazer nesse livro de Bipolar Sem Mistérios, que é pegar um tema técnico e apresentar ele de uma forma descomplicada, completamente compreensível para a maioria das pessoas que vão ler aquele livro, né? Com analogias e com formas diferentes de fazer. O Sapolsky fez isso muito bem no... Exatamente, ele é o melhor exemplo de quem fez isso. Mas a escrita completamente criativa me parece que está em um outro nível. Achei muito diferente de arte, né? Além do livro técnico, é um nível onde você está produzindo arte. Pensa o seguinte, você tem 3 personagens, 4 personagens e um lugar e um objetivo, né? Um arco narrativo, um conflito ali, né? E você é Deus. Você pode criar tudo naquele universo, né? Naquele micro-universo. O cara pode ser rico, você pode matar o cara que te deu pão de manhã e a partir dali vai se desenrolar um monte de coisa. Então, em alguns momentos, você se sente meio Deus, assim, porque eu tinha uma ideia do livro e seguir mais ou menos aquilo. Eu fiz muita coisa errada, tá? Eu descobri na metade do livro que tinha que fazer ficha de personagem, eu não tinha feito. Eu descobri que o personagem tem que ter um conflito. Então, por exemplo, você é um sujeito que quer escrever livro e você vive numa época que tem que escrever só com material, né? E você não tem mãos. E a partir dali você começa a desenvolver a trama. Só isso já dá
Você tem que achar alguém que escreve para você vai ditar para a pessoa, porque você não tem as mãos, né? Então, eu descobri que cada personagem tinha que ter esse ponto dele. Cada personagem tem que fazer alguma coisa na trama, mas ele tem que ter alguma dificuldade que impeça ele de fazer, que permita com que tenha histórias paralelas correndo para aquele personagem, né? Para ter um arco dele mesmo. Eu não sabia disso. Fui desenvolvendo, fui aprendendo e escrevendo. Agora, ao mesmo tempo, depois que lá na metade do livro, quando eu voltei, fiz as fichas de personagens, organizei o arco de cada personagem, aí eu comecei a ser, em alguns momentos, o meu primeiro leitor. Porque tem personagens que tu construiu tão bem que ele só poderia fazer aquilo naquela cena. Aí você começa, o Stephen King disse isso no manual de escrita dele, você começa a ser o primeiro leitor do seu livro, mesmo você sendo escritor dele. Então é muito legal, cara. É muito massa, assim, você criar. E aí, só que daí depois, tu lê assim, ele tem que ser verossímil, a pessoa tem que estar lendo o diálogo e não sacar que é um diálogo de livro, tem que parecer real. É um desafio, mas é muito legal. É o que eu gostaria de escrever um dia, um livro não técnico. Eu não sei se no Brasil, porque a gente infelizmente não tem uma cultura de ler muito, mas... Cancelado. Faz o corte e ele é cancelado, né? Apesar de falar a verdade, né? Eu acho que a média de leitura do brasileiro é 2 livros por ano, enquanto a francesa é 40, 30. E aí assim, a gente... Não lembro os números exatos. Pela primeira vez tem mais não leitores do que leitores, tá complexo. Mas por outro lado, num cenário onde as pessoas leem, acho que o livro de ficção, ele consegue pegar mais a pessoa do que o livro técnico. Você tem maneiras de ensinar. Né? Você tem maneiras de ensinar por meio da história fictícia. Então é verdade que os livros técnicos raramente sobrevivem ao tempo, né? Agora Don Quixote tem 600 anos e ainda é vendido, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Eles sobrevivem mais porque a história passa mais e você aprende mais com a história se você escrever um bom livro de romance. O que tem a ver com aquele efeito... o efeito Lynch seria simplesmente quanto mais tempo algo sobrevive, maior a chance que ele vai sobreviver para frente. O que quer dizer que o maior julgador, o maior crítico de longe de todas as obras é o tempo. Exato. É o tempo. Quanto mais uma obra sobrevive, maior a tendência a sobreviver. Então, o seu livro foi lançado. Qual a chance dele estar aqui sendo lido daqui 200 anos? Não muita, né? Assim como qualquer livro lançado. Mas e Don Quixote? É quase certeza que ele vai estar sendo até hoje, lido né? daqui 400 anos. Outra coisa interessante, você falou que o Sapolsky foi um dos caras que fez bem isso, né? De ensinar um conteúdo técnico com uma boa escrita criativa. Tem um outro autor que faz muito bem isso, que esse ano eu li 3 livros dele, que é o Jonathan Haidt. Ele escreveu o Geração Ansiosa, é um livro bem famoso que tem sido falado hoje. Ele tem um livro muito bom também chamado A Mente Moralista. Especialmente esse, acho que você ia gostar muito de ler. A Mente Moralista eu nunca li. O Jonathan Haidt, ele tem um artigo que ele publicou. Ele é um dos maiores psicólogos sociais do mundo, é vivo ainda, e ele é um dos maiores estudiosos de psicologia moral. Ele descobriu, e ele tem um artigo publicado na APA, salvo engano, tem 20 mil citações esse artigo dele. E aí esse livro, A Mente Moralista, explicando essa tese que ele desenvolveu. Então ele é um cara pai na área, assim. Agora ele foi para problema de tela com as crianças porque ele viu que estava gerando um problema muito grande e ele precisava ajudar. A tese desse livro dele é que o nosso julgamento moral, e a tese do trabalho de vida dele na psicologia moral, o nosso julgamento moral é, ao contrário do que se imaginava, antes emocional e não racional. Você julga emocionalmente e depois você traz a cognição para justificar a tua emocionalidade. Faz completo sentido. Um dos experimentos clássicos que ele fez foi chegar para uma série de pessoas e colocar o seguinte dilema moral. 2 irmãos foram viajar, eles foram para um lugar deserto, para um lugar na montanha, na neve, passar um final de semana. Eles estavam jantando, um irmão e uma irmã, e eles acharam por bem naquele momento ter uma relação, transar, os 2 irmãos. Eles usaram camisinha, eram maior de idade, prometeram não contar para ninguém. O que você acha disso? A maior parte das pessoas
né, naturalmente diz que é repugnante, que não, isso é moralmente errado, não pode fazer. Eles por quê? Porque o filho deles vai ter uma deficiência. Não, mas eles usaram camisinha. Não, porque o pai e a mãe deles vão ficar... Não, mas eles prometeram que não vão contar pra ninguém, eles estavam num momento isolado. Não, porque isso não se faz... Aí geralmente a pessoa recorre a outro universo, religião, né? Que aí é difícil você debater no âmbito racional. Então, e ele fez vários experimentos assim. Em todos os experimentos, as análises mostravam a mesma coisa. Primeiro você julga. Isso é repugnante. Mas quando você aperta a pessoa, ela não tem uma explicação. É uma análise emocional mesmo. E ele desenvolveu toda a teoria dele, chama Mente Moralista, cara. E ele escreveu esse livro de forma muito parecida com o Sapolsky, cara. Tu aprende psicologia moral de uma forma muito bonita. Aí ele fez o Geração Ansiosa também, e ele tem um outro chamado A Hipótese da Felicidade, que ele faz um levantamento sobre os principais estudos científicos atuais sobre felicidade e faz uma conversa com autores antigos. Com Buda, com os gregos, com os romanos. O cara é foda, tu vai gostar desses livros dele. Vou ler ele. Jonathan Haidt. Beleza. Beleza, então, fechamos? Muito bem, Renato. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Deixa suas redes aí. Para quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é @Dr. Renato Silva e no YouTube também, @Dr. Renato Silva. Para quem quiser, fica o convite para ler o livro e aprender mais de forma descomplicada sobre transtorno bipolar. Muito bem, só procurar lá na Amazon que vai estar disponível para vocês. Like aqui no episódio, pessoal. Inscrevam-se no canal e nós nos vemos na semana que vem. Valeu!